A revelação de Jesus, o Cristo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados, e nos fez reis e sacerdote para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e o que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês? Escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos como um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como a chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se estivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e os 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Introdução ao capítulo 1 de Apocalipse 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O escriba, não autor, deste livro é São João, o Divino. Historiadores concordam que ele viveu a última parte de sua vida em Éfeso, embora no tempo da composição deste livro ele estivesse na ilha de Patmos. Não é a história da vida de João, mas é a revelação de Jesus Cristo nas futuras eras da Igreja.
No versículo 3 é chamado de profecia, e isso é realmente o que ele é. Este livro é usualmente denominado a Revelação de São João, mas isso é incorreto. É a revelação de Jesus Cristo dada a João para os cristãos de todas as eras. É o único livro em toda a Bíblia que foi escrito pelo próprio Jesus, através do aparecimento pessoal a um escriba. É o último livro da Bíblia, não obstante ele fale do princípio e do fim das dispensações do Evangelho. Agora a palavra grega para revelação é apocalipse, que significa desvelar. Este desvelar é perfeitamente descrito no exemplo de um escultor desvelando sua obra de estatuária, expondo-a ao espectador. É um descobrimento, revelando o que estava previamente escondido. Ora, o descobrimento não é apenas a revelação da pessoa de Cristo, mas é a revelação de suas obras futuras nas 7 eras das igrejas vindouras. A importância da revelação pelo Espírito a um verdadeiro crente jamais pode ser superenfatizada. A revelação significa mais a você do que talvez você se dê conta. Agora, eu não estou falando acerca deste livro de Apocalipse. Eu estou falando acerca de toda a revelação. Ela é tremendamente importante para a igreja. Você se recorda em Mateus 16, onde Jesus fez aos discípulos esta pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os católicos romanos dizem que a igreja está edificada sobre Pedro. Ora, isso é realmente carnal. Como poderia Deus edificar a igreja sobre um homem tão instável que negou o Senhor Jesus Cristo e praguejou enquanto fazia? Deus não pode edificar sua igreja sobre qualquer homem nascido em pecado. E não era alguma pedra situada lá, como se Deus tivesse santificado o terreno naquele lugar. E não é como os protestantes dizem, que a igreja está edificada sobre Jesus. Foi a revelação. Leia da maneira como está escrito: não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai te revelou. E sobre esta pedra, revelação, edificarei minha igreja. A igreja está edificada sobre a revelação, sobre o assim diz o Senhor. Como soube Abel o que fazer a fim de obedecer a Deus um sacrifício apropriado? Como soube Abel o que fazer a fim de oferecer a Deus um sacrifício apropriado? Pela fé ele recebeu a revelação do sangue. Caim não obteve tal revelação, embora ele tivesse um mandamento. Portanto, ele não pôde oferecer o sacrifício correto. Foi uma revelação de Deus que fez a diferença e deu a Abel vida eterna. Agora você poderia tomar o que o pastor diz, ou o que o seminário ensina, embora isto lhe seja ensinado com eloquência, até que Deus revele a você que Jesus é o Cristo, e que é o sangue que o limpa, e que Deus é o seu Salvador. Você nunca terá vida eterna. É a revelação espiritual que o faz. Agora, eu disse que este livro de Apocalipse é a revelação de Jesus e o que ele está fazendo nas igrejas durante estas 7 eras. É uma revelação porque os discípulos, eles próprios,
não conheciam estas verdades registradas, não tinham sido previamente revelado a eles. Você se recorda que eles vieram a Jesus no livro de Atos e lhe perguntaram: Tu vais, neste tempo, restaurar o reino a Israel? E ele disse: Não vos pertence saber os tempos ou as estações. Aqueles homens ainda estavam pensando em Jesus como sendo um reino terrestre. Porém, era um reino espiritual que ele ia edificar. Ele mesmo não podia dizer-lhes acerca do seu lugar nele, pois o Pai não o tinha revelado a ele. Mas agora, após sua morte e ressurreição, e neste tempo particular em seu ministério medianeiro, ele é capaz de expor aqui, nesta revelação de si mesmo a João, o que sua glória e presença na igreja significariam e fariam. Nesta revelação, ele nos diz qual é o fim do diabo. Ele nos diz como vai tratar com o diabo e lançá-lo no lago de fogo. Ele revela o fim dos maus que seguem a Satanás, e Satanás odeia isso. Você já notou como Satanás odeia 2 livros da Bíblia, mais do que todos os outros? Através dos teólogos, liberais e pseudocientistas, ele está sempre atacando o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. Nesses 2 livros, nós encontramos a origem de Satanás, seus caminhos horríveis e sua destruição. É por isso que ele os ataca. Ele odeia ser exposto, e nesses livros ele é exposto exatamente como ele é. Jesus disse acerca de Satanás: Ele não tem parte em mim, e eu não tenho parte nele. O diabo gostaria de provar diferente isso, mas ele não pode. Portanto, ele faz tudo o que pode para destruir a confiança na palavra. Mas quando a igreja descrê de Satanás e crê na revelação do Espírito da palavra, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Deixe-me apenas incluir aqui uma informação proveniente do meu próprio ministério, se você não se importar. Todos vocês sabem que este dom em minha vida é sobrenatural. É um dom através do qual o Espírito Santo é capaz de discernir doenças e os pensamentos dos corações dos homens, e outras coisas ocultas que somente Deus poderia saber e então revela a mim. Eu queria que você pudesse estar comigo e ver a face das pessoas quando Satanás sabe que vai ser exposto. Agora não é acerca das pessoas que eu estou falando. É que Satanás tomou o controle de suas vidas através do pecado, da indiferença e da doença. Mas você deveria ver suas faces. Satanás sabe que vai ser exposto e suas mudanças mais peculiares vêm sobre o semblante das pessoas. Satanás tem medo. Ele sabe que o Espírito de Deus está a ponto de deixar as pessoas saberem de suas obras. É por isso que ele odeia tanto essas reuniões. Quando nomes são citados e doenças são reveladas, Satanás odeia. Agora, o que é isto? Não é adivinhação do pensamento, não é telepatia, nem é feitiçaria. É uma revelação pelo Espírito Santo. Esta é a única maneira de eu poder sabê-lo. É claro que a mente carnal chamará isto de qualquer coisa, menos de Espírito Santo. Deixe-me mostrar-lhe outra razão pela qual Satanás odeia este livro da revelação de Jesus Cristo na igreja. Ele sabe que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e ele não muda. Ele sabe isto muitíssimo mais do que 90% dos teólogos. Ele sabe que uma vez que Deus é imutável em sua natureza, então ele é igualmente imutável em seus caminhos. Assim, Satanás sabe seguramente que a igreja original em Pentecostes, com o poder de Deus, Marcos 16 em ação,
é a verdadeira igreja que Jesus reclama como sua. Tudo mais é falso, tem que ser. Agora recordem isto: Cristo na verdadeira igreja é a continuação do livro de Atos. Porém, o livro de Apocalipse mostra como o espírito anticristo entraria na igreja e a contaminaria, tornando-a morna, formal e impotente. Ele expõe Satanás revelando suas obras, tentativa de destruição do povo de Deus e descrédito da palavra de Deus, até o tempo em que ele é lançado no lago de fogo. Ele combate isso. Ele não pode suportar isto. Ele sabe que se as pessoas obtiverem a verdadeira revelação da verdadeira igreja e o que ela é, o que ela representa e que ela pode fazer as maiores obras, ela será um exército invencível. Se elas obtiverem uma verdadeira revelação dos dois espíritos dentro da estrutura da igreja cristã, e pelo Espírito de Deus discernirem e resistirem ao espírito anticristo, Satanás será impotente diante dela. Ele será tão seguramente frustrado hoje como quando Cristo resistiu a cada esforço seu para ganhar poder sobre ele no deserto. Sim, Satanás odeia a revelação, mas nós a amamos. Com a verdadeira revelação em nossas vidas, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, mas nós prevaleceremos sobre elas. Você recordará que eu mencionei no princípio dessa mensagem que este livro que estamos estudando é a real revelação do próprio Jesus na igreja e sua obra nas eras futuras. Então eu mencionei que é necessário o Espírito Santo para nos dar revelação, ou falharemos em obtê-la. Juntando esses dois pensamentos, nós veremos que não será necessário apenas um estudo normal e reflexão para tornar este livro real. Vai ser necessário a operação do Espírito Santo. Isso significa que este livro não pode ser revelado a qualquer um, exceto a uma classe especial de pessoas. Será necessário alguém com percepção profética. Requererá a habilidade de ouvir de Deus. Requererá a instrução sobrenatural, não apenas um estudante comparando versículo com versículo, embora isso seja bom. Mas mistério requer o ensinamento do Espírito, ou ele nunca se torna claro. Como necessitamos ouvir de Deus e nos abrirmos e nos tornarmos rendidos ao Espírito para ouvir e saber. Como eu já disse, este livro, Apocalipse, é a consumação das Escrituras. Está até mesmo colocado exato e corretamente no cânon da Escritura no fim. Agora você pode saber porque ele diz que qualquer um que o lê ou mesmo ouve é abençoado. É a revelação de Deus que lhe dará autoridade sobre o diabo. E você pode ver porque os que acrescentam ou tiram dele seriam amaldiçoados. Teria que ser assim, pois quem pode acrescentar ou retirar da perfeita revelação de Deus e vencer o inimigo? É simples assim. Não há nada como tal poder prevalecente sobre a revelação da palavra. Veja no versículo 3, uma bênção é proferida sobre aqueles que dão atenção especial a este livro. Eu penso que isso se refere ao costume no Velho Testamento dos sacerdotes lerem a palavra para a congregação de manhã. Veja você, muitos não podiam ler, portanto o sacerdote tinha que ler para eles, contando que fosse a palavra, a bênção estava lá. Não importava se fosse lida ou ouvida, o tempo está próximo. Anteriormente, o tempo não estava próximo. Na sabedoria e economia de Deus, esta poderosa revelação, embora plenamente conhecida de Deus, não podia se manifestar até esse tempo. Assim aprendemos imediatamente um princípio, a revelação de Deus,
para cada era pode vir somente naquela era e num tempo específico. Observe a história de Israel. A revelação de Deus para Moisés veio somente num tempo específico da história, e ainda mais especialmente veio quando o povo clamou a Deus. Jesus, ele próprio, veio na plenitude do tempo, sendo ele a completa revelação da divindade. E nesta era, Laodiceia, a revelação de Deus virá em seu devido tempo. Ela não se atrasará, nem será prematura. Pense nisto e considere-o bem, pois estamos hoje no tempo do fim. A saudação. Apocalipse 4-6. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dado aos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. A palavra Ásia é realmente Ásia Menor. É uma pequena porção da terra aproximadamente do tamanho de Indiana. As 7 igrejas lá foram especialmente escolhidas dentre todas as outras igrejas por suas características, pois essas mesmas características seriam encontradas nas sucessivas eras séculos mais tardes. Os 7 espíritos diante do trono é o espírito que estava em cada um dos 7 mensageiros, dando-lhes seus ministérios para a era em que cada um viveu. Agora todas essas expressões, aquele que é, e aquele que era, e há de vir, e fiel testemunha, e primogênito dentre os mortos, e príncipe dos reis da terra, e o Alfa e o Ômega, e o Todo-Poderoso, são títulos e descrições da única e mesma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo, que nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue. O Espírito de Deus em João se expressa assim a fim de apresentar a suprema deidade de Jesus Cristo e revelar a divindade como um Deus. Hoje há um erro grave que diz haver 3 deuses em lugar de um. Esta revelação, conforme dada a João pelo próprio Jesus, corrige esse erro. Não é que haja 3 deuses, mas um Deus com 3 ofícios. Há um Deus com 3 títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. Esta poderosa revelação é a que a igreja primitiva tinha, e deve ser restaurada neste último dia, junto com a fórmula correta do batismo nas águas. Agora os teólogos modernos não concordarão comigo, pois aqui está o que foi escrito em uma grande revista cristã. Esse ensinamento sobre a Trindade está no próprio coração e âmago do Velho Testamento. Do mesmíssimo modo está no coração e âmago do Novo Testamento. O Novo Testamento é exatamente tão oposto quanto o Velho Testamento à ideia de que haja mais deuses do que um. Todavia, o Novo Testamento, com igual clareza, ensina que o Pai é Deus, e o Filho é Deus, e o Espírito Santo é Deus, e que esses 3 não são 3 aspectos da mesma pessoa, mas 3 pessoas estando em uma verdadeira relação pessoal uma com a outra. Aí temos a grande doutrina das 3 pessoas, porém um Deus. Eles também afirmam: Deus, de acordo com a Bíblia, não é simplesmente uma pessoa, mas ele é 3 pessoas em um Deus. Esse é o grande mistério da Trindade. Claro que é. Como podem estar 3 pessoas em um Deus?
Não só não há Bíblia para isso, mas mostra até uma falta de raciocínio inteligente. 3 pessoas distintas, embora de idêntica substância, fazem 3 deuses, ou a linguagem perdeu completamente seu significado. Apenas ouça estas palavras de novo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Isso é deidade, isto não é simplesmente um profeta, um homem. Isto é Deus, e não é uma revelação de 3 deuses, mas de um Deus, o Todo-Poderoso. Eles não acreditavam em 3 deuses no princípio da igreja. Você não pode encontrar esse tipo de crença entre os apóstolos. Foi após a era apostólica que essa teoria foi introduzida e realmente tornou-se um debate e uma doutrina fundamental no Concílio de Nicéia. A doutrina da divindade causou uma dissidência em 2 direções. E dessa dissidência surgiram 2 extremos. Um realmente entrou no polietismo, crendo em 3 deuses, e outros entraram no unitarismo. É claro que demorou um pouco para acontecer, mas aconteceu, e nós os temos exatamente hoje. Mas a revelação através de João pelo Espírito às igrejas foi: eu sou o Senhor Jesus Cristo, e eu sou tudo isso. Não há nenhum outro Deus. E ele pôs seu selo sobre esta revelação. Considere isto. Quem foi o pai de Jesus? Mateus 1,18 diz: Maria achou-se ter concebido do Espírito Santo. Mas Jesus ele próprio afirmou que Deus era seu pai. Deus o Pai e Deus o Espírito Santo, como frequentemente expressamos estes termos, tornam o Pai e o Espírito um. Verdadeiramente eles são. Ou então Jesus teve 2 pais. Mas note que Jesus disse que ele e seu pai eram um, não 2. Isso constitui um Deus, visto que isto é história e escrituristicamente verdadeiro. As pessoas se perguntam de onde vieram as 3. Tornou-se uma doutrina fundamental no Concílio de Nicéia em 325 d.C. Esta trindade, uma palavra absolutamente não escriturística, foi baseada nos muitos deuses de Roma. Os romanos tinham muitos deuses, aos quais oravam. Eles também oravam a ancestrais como mediadores. Foi apenas um passo para dar novos nomes a antigos deuses, de modo que temos santos para tornar isto mais bíblico. Assim, em lugar de Júpiter, Veneza, Marte, etc., temos Paulo, Pedro, Fátima, Cristóvão, etc., etc. Eles não podiam fazer sua religião pagã funcionar com apenas um Deus, portanto eles o dividiram em 3. E fizeram dos santos intercessores como tinham feito intercessores de seus ancestrais. Desde então as pessoas têm falhado em dar-se conta de que há apenas um Deus com 3 ofícios ou manifestações. Eles sabem que há um Deus conforme a Escritura, mas eles tentam estabelecer a teoria de que Deus é como um cacho de uvas, 3 pessoas com a mesma divindade igualmente compartilhada por todos. Mas diz claramente aqui em Apocalipse que Jesus é, o que era e o que há de vir. Ele é o Alfa e o Ômega, que quer dizer que ele é de A até Z, ou o tudo isto. Ele é tudo, o Todo-Poderoso. Ele é a rosa de Saron, o lírio do vale, a resplandecente estrela da manhã, o renovo justo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é Deus, Deus Todo-Poderoso, um Deus. 1 Timóteo 3,16 diz: e sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade.
aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Isto é o que a Bíblia diz, não diz nada acerca de uma primeira, ou segunda ou terceira pessoa aqui. Diz que Deus foi manifestado em carne, um Deus, esse único Deus foi manifestado em carne. Isso deveria pôr fim à questão. Deus veio numa forma humana. Isso não fez dele um outro Deus. Ele era Deus, o mesmo Deus. Foi uma revelação então, e é uma revelação agora. Um Deus. Vamos voltar na Bíblia e ver o que ele era no princípio, conforme a revelação que ele deu de si mesmo. O grande Jeová aparecia a Israel numa coluna de fogo, como o anjo do concerto que habitava naquela coluna de fogo e dirigia Israel diariamente. No templo, ele anunciava sua vinda como uma grande nuvem. Então um dia ele foi manifestado em um corpo nascido virginalmente que foi preparado para ele. O Deus que habitava sobre as tendas de Israel agora tomava sobre si uma tenda de carne. E habitou como homem entre homens, mas ele era o mesmo Deus. A Bíblia ensina que Deus estava em Cristo. O corpo era Jesus. Nele habitava toda a plenitude da divindade corporalmente. Nada pode ser mais claro do que isso. Mistério sim, mas verdade real. Não pode ser mais claro. Portanto, se ele não era três pessoas, então ele não pôde ser três agora. Um Deus, e este mesmo Deus se fez carne. Jesus disse: eu vim de Deus e vou voltar para Deus. João 16, 27 a 28. Isso é exatamente o que aconteceu. Ele desapareceu da terra através de sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Então Paulo encontrou-se com ele no caminho para Damasco, e ele falou a Paulo e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo disse: quem é, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus. Ele era uma coluna de fogo, uma luz cegante. Ele havia voltado, exatamente como ele disse que faria. De volta à mesma forma que ele era antes de se revestisse de um tabernáculo de carne. Isso é exatamente como João viu isso. João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Note onde João diz que Jesus está. Ele está no seio do Pai. Lucas 2,11 diz: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele nasceu o Cristo, e 8 dias mais tarde, quando foi circuncidado, ele foi chamado Jesus, assim como o anjo lhes tinha falado. Eu nasci em Brana. Quando nasci, eles me deram o nome de William. Ele era Cristo, mas lhe foi dado um nome aqui embaixo entre os homens. Aquele tabernáculo exterior que os homens podiam ver foi chamado Jesus. Ele era o Senhor da glória, o Todo-Poderoso, manifestado em carne. Ele é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é tudo isso. Pai, Filho e Espírito Santo, não apenas títulos, eles não são nomes. É por isso que nós batizamos no nome do Senhor Jesus Cristo, pois esse não é um nome, não um título. É o nome desses títulos, exatamente como você toma um bebê recém-nascido, que é um filho, ele põe o nome. Bebê é o que ele é, filho é o título, então você lhe põe o nome. João Henrique Moreno. Você não batiza apenas em nome de Jesus. Há milhares de Jesuses no mundo, e houve até mesmo de Jesus, e houve até antes de Jesus, nosso Salvador. Mas há somente um deles nascido ao Cristo, Senhor Jesus Cristo. As pessoas falam de Jesus ser o eterno Filho de Deus. Ora, isso não é uma contradição?
Quem já ouviu falar de um filho ser eterno? Filhos têm princípios, mas aquele que é eterno nunca teve princípio. Ele é o Deus eterno, Jeová, manifestado na carne. No Evangelho de São João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era a verdadeira testemunha. Ele era a verdadeira e fiel testemunha da palavra eterna do Pai. Ele era um profeta e podia dizer o que o Pai lhe ordenava dizer. Ele disse: meu Pai está em mim. Isso é o que Jesus, o tabernáculo, disse: meu Pai está em mim. Deus tem muitos títulos: justiça nossa, e nossa paz, e sempre presente, e Pai, e Filho, e Espírito Santo. Pois ele tem somente um nome humano, e esse nome é Jesus. Não fique confuso, porque ele tem 3 ofícios, ou tem uma manifestação tríplice. Na terra, ele era um profeta. No céu, ele é um sacerdote. E retornando à terra, ele é Rei dos Reis. Aquele que era, esse é Jesus, o profeta. Aquele que é, esse é ele, o sumo sacerdote, fazendo intercessão. Um que pode compadecer-se das nossas fraquezas, que há de vir. Esse é o Rei vindouro. Na terra, ele era a palavra, o profeta. Moisés disse dele: o Senhor teu Deus te despertará um profeta como eu. E será que, se eles não ouvirem as palavras desse profeta, eles serão extirpados de entre o povo? Notem estes fatos acerca de Jesus. Na terra ele era profeta, cordeiro e filho. Isso não o tornou 3. Estas eram apenas manifestações ou ofícios de uma pessoa, Jesus. Agora, uma porção da Escritura muito apreciada que os trinitarianos pensam provar seu ponto de vista, de haver mais do que uma pessoa efetiva na divindade. É Apocalipse 5, 6 a 8. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. De fato, estes versículos, se isolados, pareceriam provar o ponto de vista deles. Note, eu disse esses versículos isolados. Entretanto, leia Apocalipse 4, 2 a 3 e 9, 11. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante a pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Note atentamente que no versículo 2 diz: não 2 ou 3, mas assentado sobre o trono. No versículo 3 diz: não os, que estava sentado, era na aparência semelhante a pedra jaspe. No versículo 9 diz que os animais davam honra ao, não aos, que estava sentado.
No versículo 10 diz que os anciões prostraram-se diante do, não dos, que estava sentado. No versículo 11 diz que eles clamavam: digno és, Senhor, não senhores. Também no versículo 11 diz que este sobre o trono era o Criador, que é Jesus, João 1:3, que é Deus Espírito Jeová do Velho Testamento, Gênesis 1:1. Mas não vamos parar aqui. Leia agora em Apocalipse 3:21. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Também leia Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhes estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Note que, de acordo com o próprio Jesus, que escreveu o Apocalipse, ele está assentado com o Pai. O Espírito em Paulo, e este Espírito é o Espírito de Cristo, pois este é o Espírito de profecia por meio do qual vem a palavra. Diz que ele está sentado à destra de Deus, mas quando João olhou, ele viu somente um sobre o trono. E não foi antes de Apocalipse 5:6-8, que vem depois de Apocalipse 4:2-3, na sequência de tempo, que vemos o Cordeiro tomando o livro do que estava sentado no trono, como indicado em Apocalipse 4:2-3 e 9:10. O que é isto? É o mistério de um Deus. Ele, Jesus, saiu de Deus, tornou-se manifesto em carne, morreu e ressuscitou, e retornou ao seio do Pai. Como João disse, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer, João 1:18. Agora era tempo de Deus, Messias, voltar e reclamar sua noiva, e então se apresentar e fazer-se conhecido a Israel. Desse modo, vemos Deus novamente avançando para assumir um relacionamento físico com o homem, como o Filho de Davi, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e noivo da noiva gentia. Não é dois deuses, mas simplesmente um Deus manifestando seus poderosos ofícios trinos e títulos. O povo sabia que ele era profeta. Eles conheciam o sinal do Messias, que poderia vir somente através do profeta. João 1:44-51. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. A habilidade de discernir os pensamentos do coração em homens fez os eleitos de Deus compreenderem que aqui estava o Messias, a palavra de Deus ungida. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos
e intenções do coração. Quando a mulher junto ao poço ouviu discernir os pensamentos do seu coração, ela o reconheceu como profeta, declarando que o Messias seria conhecido por essa grande habilidade. João 4:7-26. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que solte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Apocalipse 15:3 diz: e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Você vê isto? O Cordeiro, o sumo sacerdote, tendo seu sangue nas mãos como expiação no propiciatório por nossos pecados, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse é o sinal atual ofício. Esse é o seu atual ofício. Isso é o que ele está fazendo agora, apresentando seu sangue em defesa de nossos pecados. Mas um dia, esse Cordeiro se tornará o leão da tribo de Judá. Ele aparecerá em poder e glória e assumirá sua autoridade para reinar como rei. Ele é o futuro rei desta terra. É claro, isto não quer dizer que ele não seja rei agora, pois ele é nosso rei. Rei dos santos. É um reino espiritual no momento. Não é deste sistema mundial, assim como nós somos deste mundo. Essa é a razão por que agimos diferente do mundo. Nossa cidadania está no céu. Nós refletimos o espírito do mundo de nosso renascimento, onde Jesus é o Rei. É por isso que nossas mulheres não se vestem com roupas de homens, ou cortam seus cabelos, ou usam
todos esses cosméticos e outras coisas que o mundo quer tanto. É por isso que nossos homens não bebem e fumam e comportam-se pecaminosamente. Nosso domínio é o domínio sobre o pecado e está em vigor através do poder que está no Espírito de Cristo, o qual habita em nós. Cada reino na terra vai ser destruído, mas o nosso permanecerá. Ora, nós temos falado acerca dos ofícios e manifestações do único Deus verdadeiro, e contemplando sua glória em um estado escriturístico. Mas ele não é para ser conhecido intelectualmente, ele é conhecido espiritualmente, por revelação espiritual. Este mesmo ser que foi conhecido como Jesus segundo a carne, voltou à coluna de fogo. Mas ele prometeu que viria novamente e habitaria entre seu povo através do Espírito. E no dia do Pentecostes, aquela coluna de fogo desceu e separou-se em línguas de fogo sobre cada um deles. O que estava fazendo Deus? Ele estava separando-se na igreja, dando a todos aqueles homens e mulheres uma parte de si mesmo. Ele dividiu-se entre sua igreja exatamente como ele disse que faria. João 14, 16 a 23. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós, e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Ele disse que rogaria ao Pai que enviaria outro Consolador, o qual já estava com eles, os discípulos, mas não neles. Esse era Cristo. Então, no versículo 23, falando de si e do Pai, ele disse: Nós viremos. Aí está. O Espírito está vindo. O mesmo Espírito de Deus que se manifestou como Pai e como Filho, e ainda se manifestará em muitos, um Deus que é Espírito. É por isso que nenhum homem jamais pode aparecer e dizer que o homem santo é um papa, ou o homem santo é um bispo ou sacerdote. O homem santo é Cristo. O Espírito Santo em nós. Como se atreve a hierarquia a declarar que os leigos não têm nenhuma palavra a dizer? Cada um tem algo a dizer, cada um tem um trabalho, cada um tem um ministério. O Espírito Santo veio no Pentecostes e separou-se sobre cada um, para que se cumprisse o que Cristo dissera. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. João 14, 20. O grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, veio como Espírito para encher sua verdadeira igreja. Ele tem direito de se mover onde quer que ele queira, e sobre quem quer que queira. Nós não consideramos nenhuns homens santos entre nós, mas toda a verdadeira congregação do Senhor é santa, por causa da presença do Espírito Santo. É Ele, o Espírito Santo, que é santo, não a congregação em si mesma. Agora essa é a revelação: Jesus Cristo é Deus. O Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo. Não importa quanto você tente, você não pode provar que há 3 deuses. Porém, é também necessário uma revelação pelo Espírito Santo para fazê-lo compreender a verdade de que ele é um,
é necessário uma revelação para ver que o Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo. Satanás entrou furtivamente na igreja e cegou as pessoas para esta verdade. E quando elas foram cegadas para isso, não demorou muito até que a igreja de Roma parasse de batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu admito que é necessário uma verdadeira revelação do Espírito Santo para ver a verdade sobre a divindade nesses dias, quando nós estamos no meio da perversão de tanta escritura. Mas a igreja prevalecente e vencedora está edificada sobre a revelação. Por esta razão, podemos esperar que Deus revele sua verdade para nós. Não obstante, você, na realidade, não precisa de revelação sobre o batismo nas águas. Está aí inegavelmente manifesto. Teria sido possível que os apóstolos, por um minuto, se desviassem de uma ordem direta do Senhor, para batizar no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e então serem encontrados em desobediência voluntária? Eles sabiam qual era o nome, e não há nenhum lugar na Escritura onde eles batizaram de alguma outra maneira a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo. O bom senso diria a você que o livro de Atos é a igreja em ação, e se eles assim batizavam, então essa é a maneira de se batizar. Agora, se você acha que isso é forte, o que acha disto? Qualquer um que não estivesse batizado no nome do Senhor Jesus Cristo tinha que ser batizado novamente. Atos 19, 1-6. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam línguas e profetizavam. Aí está. Essas boas pessoas em Éfeso tinham ouvido sobre o Messias que viria. João tinha pregado sobre ele. Eles eram batizados para arrependimento de pecados, olhando à frente para crer em Jesus. Porém agora era a hora de olhar para trás, para Jesus, e ser batizado para perdão de pecados. Era hora de receber o Espírito Santo. E quando eles foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, Paulo impôs-lhes as mãos, e o Espírito Santo veio sobre eles. Aquela prezada gente de Éfeso eram boas pessoas, e se alguém tinha o direito de se sentir seguro, eram elas. Note quão longe tinham chegado. Elas tinham chegado até o ponto de aceitar o Messias que viria. Elas estavam prontas para ele, porém não vê você que, a despeito disso, elas não o perceberam? Ele tinha vindo e partido. Elas necessitavam ser batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo. Elas necessitavam ser cheias do Espírito Santo. Se você foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus o encherá de seu Espírito. Essa é a palavra. Atos 19, 6, que nós lemos, foi o cumprimento de Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja, Paulo, pelo Espírito Santo, disse exatamente o que Pedro disse pelo Espírito Santo, e o que foi dito não pode ser mudado. Tem de ser o mesmo desde Pentecostes até o derradeiro eleito tenha sido batizado. Gálatas 1:8. Mais ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Agora alguns de vocês da unicidade batizam errado. Vocês batizam para regeneração, como se ser imerso nas águas o salvasse.
regeneração não vem pela água, é uma obra do Espírito. O homem que pelo Espírito Santo deu a ordem: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. Não disse que a água regenerava. Ele disse que era somente evidência de uma boa consciência para com Deus. Era só isso. 1 Pedro 3,21, que também como uma verdadeira figura agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Eu creio nisto. Se alguém tem quaisquer ideias falsas de que a história pode provar o batismo nas águas de alguma outra maneira, além de no nome de Jesus Cristo, eu aconselharia você a ler as histórias e descobrir por si mesmo. O que segue é um verdadeiro registro de um batismo o qual ocorreu em Roma, em 100 depois de Cristo. E foi reproduzido na revista Time, de 5 de dezembro de 1955. O diácono levantou sua mão e Públio Décius entrou pela porta do batistério. De pé na piscina com água até a cintura estava Marcos Vasca, o madeireiro. Ele estava sorrindo enquanto Públio entrava na piscina, chegando até o lado dele. Credes? Ele perguntou. Credo, respondeu Públio. Eu creio que minha salvação vem de Jesus, o Cristo, que foi crucificado sobre Pôncio Pilatos. Com ele eu morri para que com ele eu possa ter vida eterna. Então ele sentiu braços fortes sustentando-o enquanto ele se deixava cair para trás dentro da piscina. E ouvi a voz de Marcos em seu ouvido: eu te batizo no nome do Senhor Jesus, enquanto a água fria se fechava sobre ele. Até o ponto em que se perdeu a verdade, e não retornou até esta última era, isto é, desde Niceia até a virada deste século. Eles batizaram no nome do Senhor Jesus Cristo, mas ela voltou. Satanás não pode reter a revelação quando o Espírito deseja dá-la. Sim, se houvesse 3 deuses, você poderia muito bem batizar por um Pai, e um Filho e um Espírito Santo. Porém, a revelação dada a João foi que há um Deus, e seu nome é Senhor Jesus Cristo. E você batiza por um Deus e somente um. É por isso que Pedro batizou da maneira que fez no Pentecostes. Ele tinha que ser fiel à revelação que era: saiba, pois, com toda certeza toda a casa de Israel, que este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Aí está ele, o Senhor Jesus Cristo. Se Jesus é ambos Senhor e Cristo, então ele, Jesus, é, e não pode ser outro senão Pai, Filho e Espírito Santo, em uma pessoa manifestada na carne. Não é Deus em 3 pessoas, bendita Trindade, porém um Deus, uma pessoa, com 3 títulos maiores, com 3 ofícios manifestando esses títulos. Ouça uma vez mais: este mesmo Jesus é ambos Senhor e Cristo. Senhor, Pai, e Cristo, Espírito Santo, são Jesus, pois ele, Jesus, é ambos Senhor e Cristo. Se isso não nos mostra a verdadeira revelação da divindade, nada o fará. Senhor não é um outro. Cristo não é um outro. Este Jesus é o Senhor Jesus Cristo, um Deus. Felipe um dia disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Jesus lhe disse: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. Portanto, por que dizes tu: mostra-nos o Pai? Eu e meu Pai somos um. Eu citei isso uma vez, e uma senhora disse: espera aí, senhor Brana, o senhor e sua esposa são um. Eu disse: não dessa maneira. Ela disse: como disse? Então eu lhe disse: a senhora me vê? Ela disse: sim. Eu disse: a senhora vê minha esposa? Ela disse: não.
Eu disse: então essa unidade é de um tipo diferente, pois ele disse: quando vedes a mim, vedes o Pai. O profeta disse que haveria luz no tempo do entardecer. No hino está escrito: haverá luz no tempo do entardecer. A vereda para a glória você seguramente encontrará. No caminho para as águas, essa é a luz hoje. Sepultado no precioso nome de Jesus. Jovens e velhos, arrependei-vos de todo o vosso pecado. O Espírito Santo seguramente entrará. A luz do entardecer chegou. É fato que Deus e Cristo são um. Não faz muito tempo eu estava falando com um rabino judeu. Ele me disse: vocês, gentios, não podem dividir Deus em 3 pedaços e dá-lo a um judeu. Nós sabemos que não é assim. Eu lhe disse: é exatamente este ponto, rabino. Nós não dividimos Deus em 3 pedaços. O Senhor crê nos profetas, não crê? Ele disse: certamente que creio. O Senhor crê em Isaías 9:6? Sim. De quem o profeta estava falando? Do Messias. Eu disse: que relação terá o Messias com Deus? Ele disse: ele será Deus. Eu disse: isso é correto. Amém. Você não pode colocar Deus em 3 pessoas ou 3 partes. Você não pode dizer a um judeu que há um Pai e um Filho e um Espírito Santo. Ele lhe dirá imediatamente de onde veio essa ideia. O judeu sabe que este credo foi estabelecido no Concílio de Nicéia. Não é de admirar que eles escarnecem de nós como pagões. Nós falamos sobre um Deus que não muda. Os judeus creem nisso também. Porém, a igreja mudou seu Deus imutável de 1 para 3, mas a luz está retornando ao entardecer. Quão extraordinário é que esta verdade tenha vindo no tempo quando os judeus estão retornando para a Palestina. Deus e Cristo são um. Este Jesus é ambos, Senhor e Cristo. João teve a revelação e Jesus era a revelação, e ele apresentou-se bem aqui na Escritura. Eu sou aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Se a revelação está além do seu alcance, olhe para cima e busque a Deus para isto. Essa é a única maneira em que você vai alguma vez obtê-la. Uma revelação tem que vir de Deus, nunca vem dos dons naturais humanos, porém por dádiva espiritual. Você pode até mesmo memorizar a Escritura, e ainda que isso seja maravilhoso, isso não servirá. Tem que ser uma revelação de Deus. Diz na palavra que ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo, a não ser pelo Espírito Santo. Você tem que receber o Espírito Santo e só depois, pode o Espírito dar-lhe a revelação que Jesus é o Cristo, Deus o ungido. Ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus e aquele a quem o Espírito de Deus as revela. Nós precisamos pedir a Deus por revelação mais do que qualquer outra coisa no mundo. Temos aceitado a Bíblia, temos aceitado as grandes verdades dela, mas isso ainda não é real para a maioria das pessoas, porque a revelação dada pelo Espírito não está ali. A palavra não foi vivificada. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:21 que temos nos tornado a justiça de Deus pela nossa união com Jesus Cristo. Você entendeu isto? Diz que somos a própria justiça do próprio Deus por estarmos em Cristo. Diz que Ele, Jesus, tornou-se pecado por nós. Não diz que Ele tornou-se pecador, mas tornou-se pecado por nós para que por nossa união com Ele pudéssemos nos tornar a justiça de Deus. Se nós aceitamos o fato, e devemos, de que Ele literalmente tornou-se pecado por nós através de sua substituição por nós, então devemos também aceitar o fato de que nós, através de nossa união com Ele, temos nos tornado a própria justiça de Deus. Rejeitar um é rejeitar o outro, aceitar um é aceitar o outro. Agora nós sabemos que a Bíblia diz isso.
não pode ser negado, mas está faltando a revelação disso. Não é real para a maioria dos filhos de Deus. É apenas um bom versículo na Bíblia, mas precisamos tê-lo vivificado para nós. Isso exigirá a revelação. Deixe-me mencionar algo aqui que não só surpreenderá você, mas também o ajudará. Dificilmente há um estudante que não creia que o Novo Testamento era originalmente na língua grega. Todos os nossos grandes estudantes da Bíblia têm dito que Deus deu ao mundo 3 grandes nações com 3 grandes contribuições em benefício do Evangelho. Ele deu os gregos que legaram uma língua universal. Ele nos deu os judeus que nos legaram uma verdadeira religião e um verdadeiro conhecimento de Deus através do Salvador. Ele nos deu os romanos que nos legaram um império unificado com legislação e um sistema de estradas de rodagem. Assim, nós temos a religião verdadeira, a língua para expressá-la a muitas pessoas, e o governo e estradas para difundi-la fisicamente. E historicamente falando, isto parece ser exatamente correto. E hoje nossos eruditos do grego dizem que a língua grega dos dias da Bíblia é tão perfeita e exata que se um estudante do grego for um refinado e preciso gramático, ele pode verdadeiramente saber com exatidão o que a palavra do Novo Testamento ensina. Mas não é isto somente uma teoria? Isso é verdade? Não é verdade que cada renomado erudito do grego de uma denominação contesta outro estudante de outra denominação. E não é verdade que seus argumentos são baseados em idênticas palavras gregas e idênticas regras de gramática? Certamente é dessa maneira que é. Mesmo lá atrás, na era de Pérgamo, um pouco antes do Concílio de Nicéia em 325, houve 2 grandes estudantes, Ário e Atanácio, que ficaram travados em combate doutrinário sobre uma palavra grega. Tão intenso e tão universal tornou-se o seu debate que historiadores disseram que o mundo ficou dividido por causa de um ditongo, o som de 2 vogais numa única sílaba. Agora, se o grego é tão perfeito e tão preceituado por Deus, por que houve tal disputa? Certamente Deus não pretendia que todos nós soubéssemos o grego. Hoje mesmo estamos tendo discussões a respeito do grego. Tome, por exemplo, o livro A Igreja Paralisada de Cristo Radiografada, pelo Dr. Mike Crossan. Nele, ele apresenta numerosas citações de muitos renomados gramáticos do grego e prova para sua própria satisfação que as inadulteráveis regras de gramática grega mostram conclusivamente que a Bíblia ensina que um homem é batizado com o Espírito Santo, subsequentemente ao renascimento. Ele também afirma categoricamente que mulheres podem assumir o púlpito, porque a palavra profetizar significa pregar. Mas ele convenceu outros estudantes do grego que são tão aptos quanto ele? Jamais. Tudo o que você tem a fazer é ler aqueles estudantes que defendem o ponto de vista oposto e ouvir suas eruditas citações. Agora, não somente é verdade o que acabei de dizer, mas vamos um passo mais adiante. Hoje nós temos alguns estudantes que sustentam que os manuscritos originais foram escritos em aramaico, a qual era a língua de Jesus e do povo de seu dia. É sustentado por eles que as pessoas não falavam e escreviam em grego, como é tal comumente suposto. E o fato é que nossos historiadores estão divididos sobre isso. Por exemplo, o Dr. Scofield, um estudioso muitíssimo brilhante, provou a partir de pesquisa para sua satisfação que o Novo Testamento foi escrito no vernáculo das pessoas de fala grega daquele dia. Ele levanta uma bela conjuntura para suas opiniões, baseado nos vários documentos à sua disposição.
Mas por outro lado, nós temos o renomado estudioso, o Dr. Lança, que está convencido de que o Novo Testamento foi escrito em aramaico. E ele tem nada menos do que o brilhante historiador Toynbee para apoiar sua alegação, que o aramaico, não o grego, era a língua do povo, de modo que parece possível que o Novo Testamento foi primeiro escrito em aramaico. Entretanto, antes de ficarmos preocupados demais com isso, vamos ler tanto a versão do rei Tiago como a tradução pelo Dr. Lança. Para nossa satisfação, encontramos as palavras em ambas surpreendentemente as mesmas, de forma que não há realmente nenhuma diferença em conteúdo ou doutrina. Nós podemos até mesmo concluir que Deus tem permitido estes manuscritos recentemente descobertos e novas publicações de documentos originais já conhecidos chegarem diante de nós para provar a autenticidade do que já tínhamos. E descobrimos que, embora os tradutores possam disputar um com o outro, os documentos originais não o fazem. Agora você pode ver que não se pode basear a interpretação no profundo conhecimento dos estudiosos sobre a língua em que a Bíblia está escrita. Mas se você ainda não pode ver isso porque está velado em sua mente pela tradição, aqui está uma última ilustração. Ninguém pode duvidar que os escribas e fariseus e os grandes eruditos do ano 33 d.C. conheciam as exatas leis de gramática e os significados exatos das palavras nas quais o Velho Testamento fora escrito. Mas apesar de todo o seu elevado conhecimento, eles falharam em ver a revelação da prometida palavra de Deus manifestada no Filho. Lá estava ele descrito desde Gênesis até Malaquias, com capítulos inteiros devotados a ele e seu ministério. E, no entanto, com exceção de alguns que foram iluminados pelo Espírito, eles falharam inteiramente em vê-lo. Nós agora chegamos a uma conclusão, essa que já encontramos na palavra, por mais que creamos em tentar encontrar os mais antigos e melhores manuscritos. Para obter o melhor registro possível da palavra, nós nunca conseguiremos o verdadeiro significado dela pelo estudo e comparação das Escrituras, por mais sinceros que sejamos. Será necessária uma revelação de Deus para trazê-la à luz. Isso é exatamente o que Paulo disse, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas as que o Espírito Santo ensina. 1 Coríntios 2,13. A verdadeira revelação é Deus interpretando sua própria palavra ao vindicar o que está prometido. Agora que ninguém se engane pelo que eu disse, e pense que eu não creio na exatidão da palavra como nós a temos hoje. Eu creio que a Bíblia é exata. Jesus autentificou completamente o Velho Testamento quando andou aqui na Terra, e ele foi compilado exatamente como foi no nosso Novo Testamento. Não se engane acerca disso. Nós temos a infalível palavra de Deus hoje e nenhum homem se atreva a tirar dela ou adicionar a ela. Mas nós precisamos do mesmo Espírito que a deu para ensiná-la a nós. Como necessitamos de revelação pelo Espírito. Não precisamos de uma nova Bíblia. Não precisamos de uma nova tradução, embora algumas sejam muito boas, e eu não sou contra elas. Mas precisamos da revelação do Espírito. E graças a Deus que podemos ter o que precisamos, pois Deus quer revelar sua palavra a nós pelo seu Espírito. Que Deus possa, pelo seu Espírito, começar a nos dar contínua revelação vivificante e prevalecente. Se a igreja somente pudesse obter uma revelação fresca e tornar-se por ela a viva palavra manifesta, nós faríamos obras maiores e glorificaríamos Deus nosso Pai no céu, libertos do pecado. Apocalipse 1:5. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados.
A palavra lavou, na realidade, é libertou, e em seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Isso não é maravilhoso? Mas você tem mentalidade espiritual? Você compreendeu isto? Foi seu próprio sangue que nos libertou completamente de nossos pecados. Não foi sangue humano, foi o sangue de Deus. Pedro o chamou de sangue de Cristo. Paulo o chamou de sangue do Senhor e sangue de Jesus. Não 3 pessoas, mas uma pessoa. Aí está essa revelação novamente. Um Deus. Esse Deus Jeová onipotente desceu e fez por si um corpo por meio do nascimento virginal e habitou nele, para que pudesse ser o sangue de Deus que nos livrasse, nos libertasse inteiramente de nossos pecados e nos apresentasse imaculados diante dele com grande alegria. Quer um tipo do Velho Testamento? Vamos voltar ao Jardim do Éden. Quando chegaram as primeiras notícias na glória de que o filho Adão tinha se perdido, enviou Deus um anjo? Enviou ele um filho? Enviou ele um outro semelhante a nós? Não, ele próprio veio para redimir aquele filho perdido. Aleluia! Deus não confiou seu plano de salvação a outro, ele confiou unicamente a si mesmo. Deus se fez carne e habitou entre nós e nos redimiu para si mesmo. Somos salvos pelo sangue de Deus. O Deus eterno habitou em um corpo mortal a fim de tirar o pecado. Ele tornou seu cordeiro a fim de derramar seu sangue e entrar dentro do véu com ele. Considere isto, uma vez que é o sangue de Deus, é o sangue perfeito. E se o sangue perfeito está nos libertando do poder e servidão e corrupção do pecado, então a libertação é perfeita e completa. Portanto, agora nenhuma condenação há. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, nos declara justos. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Romanos 8, 33 a 34. Aí está a sua morte, nos deu o sangue. O sangue tem nos libertado. Agora nenhuma condenação há. Como pode haver? Não há nada a ser condenado, porque o sangue nos libertou do pecado. Nós estamos livres, inocentes. Não ouça o homem, ouça a palavra. Você está liberto pelo sangue. Agora não fique novamente atado pelas tradições e credos e organizações. Não vá se desencaminhar por ouvir aqueles que negam o poder da palavra e negam que Jesus salva, cura. Enche do Espírito Santo e de poder. Vocês são homens de Deus livres, libertos pelo seu próprio sangue. Se você ainda mantém sua fé em credos e denominações, é certo pela evidência que você perdeu sua fé na palavra. Reis e sacerdotes, Apocalipse 1:6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e ele glória e poder para todos sempre. Amém. Ele nos fez. Há certas verdades que precisamos enfatizar. Esta é uma delas. Ele nos fez. A salvação é obra dele. Do Senhor vem a salvação, totalmente por graça. Ele nos redimiu por um propósito. Ele nos comprou com um propósito. Somos reis espirituais. Nós vamos ser reis na terra com ele quando ele se assentar em seu trono. Mas agora somos reis espirituais e reinamos sobre um reino espiritual. Diz em Romanos 5,17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou sobre esse, muitos mais o que recebem abundância da graça, e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. E em Colossenses 1,13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora mesmo nós reinamos com Cristo, tendo domínio sobre o pecado, o mundo, a carne e o diabo, anunciando sua virtude e glória, anunciando Ele próprio, pois é Cristo em nós, operando o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade.
Sim, na verdade mesmo agora estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e nos fez sacerdotes, sim, sacerdotes para Ele, oferecendo louvor espiritual de lábios santificados, consumindo nossas vidas como um sacrifício suave a Ele, adorando-o em espírito e em verdade, intercedendo e rogando, sacerdotes e reis para todo Deus, para nosso Deus. Não admira que o mundo não nos agrada, e somos um povo especial, zeloso de boas obras. Fomos recriados nele para sermos filhos semelhantes ao nosso Pai, o Deus vindouro. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ele está vindo, Jesus está vindo, Deus está vindo, o profeta está vindo, o sacerdote e rei está vindo. O tudo em todos está vindo. Ora, Senhor Jesus, vem cedo. Amém. Ele está vindo nas nuvens, nuvens de glória, como quando ele foi visto sobre o monte da transfiguração, e suas vestes estavam brilhando, enquanto o poder de Deus o envolvia, e todo olho o verá. Isso significa que não é o arrebatamento. Isso ocorre quando ele vier assumir seu posto legítimo como governante mundial. Isto ocorre quando aqueles que o têm transpassado com seus credos e doutrinas denominacionais prantearão, e todas as pessoas se lamentarão com terror por causa daquele que é a palavra. Esta é a história da revelação de Zacarias 12:9-14. Zacarias profetizou isso cerca de 2.500 anos atrás. Está para acontecer. Ouça, isso acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que virem contra Jerusalém, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram. Agora, quando o evangelho volta aos judeus, quando o dia dos gentios estiver terminado, o evangelho está pronto para voltar aos judeus. Se eu pudesse apenas lhe dizer algo que está para acontecer bem neste nosso dia. Esta grande coisa que está para acontecer conduzirá para Apocalipse 11 e apanhará aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, levando o evangelho de volta aos judeus. Estamos prontos para isto. Tudo está em ordem. Assim como os judeus trouxeram a mensagem para os gentios, da mesma forma os gentios a levarão exatamente de volta aos judeus, e o arrebatamento virá. Agora recorde, o que lemos em Apocalipse e Zacarias, ambos vêm logo após a tribulação. A igreja dos primogênitos não passa pela tribulação, nós sabemos disso, a Bíblia ensina isso. Nesse tempo diz que Deus vai derramar seu Espírito sobre a casa de Israel. É o mesmo Espírito que foi derramado sobre os gentios em seu dia. E olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom, no vale de Megidom. E a terra pranteará cada linhagem à parte, a linhagem da casa de Davi à parte, as suas mulheres à parte, a linhagem da casa de Natã à parte, e as suas mulheres à parte, e cada uma das casas à parte, quando ele vier nas nuvens de glória em sua segunda vinda. Aqueles judeus que o transpassaram o verão, como diz em outra escritura: de onde recebeste essas feridas? E ele dirá: na casa de meus amigos. Não apenas será um tempo de pranto para os judeus, que o rejeitaram como Messias, mas será um tempo de pranto para os restantes dos gentios, que o têm rejeitado como Salvador deste dia. Haverá choro e pranto, as virgens adormecidas estarão pranteando. Elas representam a igreja que recusou ter azeite, símbolo do Espírito Santo, em suas lâmpadas,
símbolo do corpo, ou portador do azeite, até que foi tarde demais. Não era que elas não fossem boas pessoas. Elas eram virgens, e isso significa uma classe de moral alta. Mas elas não tinham azeite em suas lâmpadas, de forma que foram lançadas, onde havia pranto e ranger de dentes. Vamos tipificar tudo isto em Gênesis, capítulo 45, onde José encontra-se com seus irmãos no Egito e revela-se a eles. Gênesis 45, 1-7. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, porque me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem saga. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardai-vos em vida por um grande livramento. Agora isso não se compara com Zacarias 12, tão belamente? Juntando os dois, havemos de entender isso exatamente. Quando José era bem jovem, ele era odiado pelos seus irmãos. Por que ele era odiado por seus irmãos? Era porque ele era espiritual. Ele não podia evitar que aquelas visões, nem podia evitar de ter sonhos e interpretar. Isso estava nele. Ele não podia expor outra coisa a não ser o que estava nele. Portanto, seus irmãos o odiavam foi sem motivo, mas ele era o bem-amado de seu pai. Seu pai era um profeta e entendia. Isso faz um perfeito tipo de Cristo. Deus o amava o Filho, mas os irmãos, escribas e fariseus, o odiavam porque ele podia curar os enfermos, fazer milagres e predizer o futuro, ter visões e interpretá-las. Isso não era a razão para odiá-lo, mas eles faziam, e como os irmãos de José, eles o adiavam sem nenhum motivo. Agora recordem como aqueles filhos de Jacó tratavam José. Eles o lançaram numa cova. Eles tiraram a sua túnica de várias cores que seu pai lhe tinha dado e tingiram-na com sangue para fazer seu pai pensar que o rapaz fora morto por algum animal. Eles o venderam a certos comerciantes de escravos, que o levaram ao Egito, e lá foi revendido a um general. A esposa do general, com falsidade, fez com que fosse encarcerado, mas após algum tempo, sua habilidade como profeta chamou a atenção de Faraó sobre ele, e foi exaltado à destra de Faraó, com tal autoridade que ninguém podia se aproximar de Faraó a menos que passasse primeiro por José. Agora vamos examinar a vida de José enquanto ele estava no Egito, pois é aqui que vemos como o perfeito tipo de Cristo. Enquanto estava na casa do general, ele foi falsamente acusado, punido, encarcerado sem nenhum motivo, exatamente como eles fizeram com Jesus. Lá no cárcere, ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, que também estavam encarcerados com ele. O copeiro foi restaurado à vida, mas o outro condenado à morte. Cristo foi preso na cruz, abandonado por Deus e pelo homem. Em ambos os lados dele estava um ladrão. Um morreu espiritualmente, mas o outro foi concedido vida. E note quando Jesus foi tirado da cruz. Ele foi exaltado ao céu
e agora está sentado à destra do grande Espírito de Jeová. E ninguém pode vir a Deus senão por ele. Há um só mediador entre Deus e os homens, e ele é tudo o que necessita. Não há Marias ou santos, só Jesus. Continuando com esse tipo que encontramos em José, note como tudo o que ele fazia no Egito prosperava. Seu primeiro emprego como general prosperou, até mesmo a prisão prosperou. Quando Jesus retornar, o deserto florescerá como uma rosa. Ele é o filho da prosperidade. Assim como nenhuma era jamais prosperou como a do tempo de José. Da mesma forma, virá um tempo de tal bênção sobre esta terra como o mundo jamais conheceu. Nós podemos, cada um de nós, sentar sobre nossa própria figueira e rir, e regozijar, e viver para sempre na sua presença. Na sua presença, a abundância de alegria, e a sua mão direita há delícias perpetualmente. Louvado seja Deus. Agora note que em todo lugar que José ia, eles tocavam a trombeta para anunciar sua chegada. As pessoas gritavam: dobrem o joelho diante de José. Não importava o que o homem estivesse fazendo, quando aquela trombeta tocava, ele dobrava o joelho. Podia ser que estivesse vendendo algo na rua, com seu braço estendido recebendo seu dinheiro. Porém, ele tinha que parar e dobrar o joelho quando aquela trombeta soava. Se ele fosse até mesmo um artista ou um ator, tinha que parar seu ato e dobrar o joelho diante de José, quando sua presença era anunciada com aquele toque de trombeta. E um desses dias, tudo a seu tempo ficará quieto quando a trombeta de Deus soar, e os mortos em Cristo ressuscitarem, e a manhã eterna irromperem em lindo resplendor. Todos dobrarão o joelho então, pois está escrito: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:9-11. Mas note outra gloriosa revelação nesta tipificação de José. José, enquanto estava no Egito, foi-lhe dado uma noiva gentia, e através dela ele recebeu uma família de 2 filhos, Efraim e Manassés. José pediu a seu pai para abençoar os 2 rapazes. Ele colocou-os em frente a Jacó, de forma que Manassés, o primogênito, ficasse à direita de Jacó e Efraim à esquerda. Quando Jacó estava para abençoá-lo, ele cruzou suas mãos de forma que a mão direita caiu sobre o mais novo. José protestou: assim não, pai, o primogênito é este à sua direita. Mas Jacó disse: Deus cruzou minhas mãos. Aqui está em figura, nós vemos que a bênção que pertencia ao primogênito, o judeu, foi entregue ao mais novo, o gentil, através da cruz, mãos cruzadas, do Senhor Jesus Cristo. A bênção chega através da cruz, Gálatas 3:13-14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. A bênção de Abraão chegou através da cruz para os gentios. Os judeus rejeitaram a cruz, portanto Jesus tomou a noiva gentia. Agora, voltando à história de José, encontrando-se com seus irmãos, você se recorda que nem todos os irmãos vieram. José sabia disso e insistiu que todos os irmãos aparecessem diante dele, ou ele não poderia se dar a conhecer a eles. Finalmente eles trouxeram o que estava faltando: o pequeno Benjamim. Foi o pequeno Benjamim, o irmão germano de José, que incendiou sua alma. E quando nosso José, isto é, Jesus, vier às pessoas que têm guardado os mandamentos de Deus e que têm voltado para a Palestina, sua alma se
incendiará. O pequeno Benjamim tipifica os 144.000 israelitas provenientes de toda a terra que tem voltado para a Palestina para a sua redenção. Eles se encontrarão lá, prontos para receber aquele, ao qual conhecer corretamente é eterna vida. Eles dirão: este é nosso Deus, por quem temos esperado. Então eles verão aquele a quem transpassaram. E eles chorarão desalentados. De onde vieram essas horríveis feridas? Como isto aconteceu? E eles prantearão e chorarão, cada família à parte, cada qual à parte, agonia da dor. Agora onde estará a igreja gentia, enquanto Jesus está dando-se a conhecer a seus irmãos? Recorde que a noiva de José com os 2 filhos estava no palácio, pois José tinha ordenado: que todos me deixem, façam-nos todos saírem diante de mim. Portanto, a noiva gentia estava escondida no palácio de José. Aonde irá a igreja gentia no arrebatamento? Para dentro do palácio. A noiva será retirada da terra. Ela será arrebatada antes da grande tribulação, a encontrar seu Senhor nos ares, por 3 anos e meio, enquanto a ira punitiva de Deus é derramada. Ela estará na grande ceia das bodas do Cordeiro. Então retornará, deixando sua noiva na casa de seu pai, enquanto se dá a conhecer a seus irmãos. Neste mesmo tempo, o pacto anticristão que os judeus fizeram com Roma será quebrado. Roma e seus aliados então enviam suas tropas para destruir todos os judeus tementes a Deus e fiéis à palavra. Mas enquanto eles vêm contra a cidade para destruí-la, aparecerá nos céus o sinal da vinda do Filho do Homem com seus poderosos exércitos para destruir aqueles que andam destruindo a terra. Com o inimigo desbarratado, Jesus então vem e apresenta-se aos 144.000. Tendo visto seus poderosos atos de salvação, eles chegaram a conhecer seu poder. Mas também, ao verem suas feridas e saberem que eles o tinham rejeitado até aquele momento, os faz chorar na agonia do terror e temor, assim como fizeram seus irmãos de outrora, quando estavam diante de José, tendo forte medo de que fossem mortos. Mas José disse: não fiquem zangados com vocês mesmos, está tudo bem, Deus estava em tudo isto. Ele fez isto para conservar a vida, da mesma forma que Jesus expressará paz e amor para eles, porque os judeus rejeitaram Jesus. Deus estava em tudo aquilo. Foi a única maneira pela qual ele podia trazer luz à noiva gentia. Ele morreu na cruz para conservar a vida da igreja gentia. Agora estes 144.000 não estão na noiva. Em Apocalipse 14:4, eles são chamados virgens e seguem o Cordeiro para onde quer que vai. O fato de que eles não têm se contaminado com mulheres mostra que são eunucos. Mateus 19:12. Os eunucos eram os guardas das câmaras nupciais. Eles eram servidores. Note que eles não se assentam no trono, mas estão diante do trono. Não, eles não estão na noiva, mas estarão no glorioso reino milenar. Nós então vemos que quando estes últimos de Israel tiverem sido unidos em amor ao Senhor, o inimigo tiver sido destruído, Deus preparará seu santo monte, seu novo jardim do Éden, destinado à noiva e seus servidores dele e dela, para a lua de mel milenar sobre a terra. Porquanto Adão e Eva estiverem no jardim e não terminaram os 1000 anos, agora Jesus, nosso último Adão, e sua Eva, a verdadeira igreja, cumprirão todo o plano de Deus. Como a Bíblia se repete! A cena de José e seus irmãos está para se repetir, pois Jesus virá em breve. E ao deixarmos o tipo de José, há mais uma coisa que eu quero trazer a sua atenção acerca deste tempo do fim.
Você recorda que enquanto José estava diante de seus irmãos, quando Benjamim não estava com eles, ele falava através de um intérprete, embora soubesse bem o hebreu. Ele falava aos seus irmãos em outra língua. Você sabe que a primeira era gentia, a cabeça de ouro, a era babilônica. Acabou com uma mensagem em línguas escrita numa parede? Esta era vai acabar da mesma maneira. A abundância de línguas no dia de hoje é mais uma prova de que o tempo dos gentios terminou e Deus está retornando a Israel. Ele breve vem, o Alfa e o Ômega, o profeta, sacerdote e rei, o tudo em todos, Senhor Deus dos exércitos, breve vem. Ora, Senhor Jesus, o único Deus verdadeiro, vem cedo.